Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão bíblica, dentro da meditação de 26 de janeiro, que tem como capítulos da leitura do dia Romanos 2 e Gênesis 42 e 43. Nessa meditação, nós identificamos várias coisas muito interessantes, por exemplo, sobre José no Egito, sobre a dinâmica ali com os irmãos, com a ida ao Egito e o retorno para Canaã, depois a nova ida. Você vê ali uma dinâmica maravilhosa de como Deus ele organizou tudo e permitiu que tudo acontecesse para cumprir seu propósito. Mas eu considero algo mais urgente para a nossa vida em Romanos 2, dentro dos capítulos da meditação do dia. Romanos 2, versos 1 a 11, vamos precisar falar sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, Romanos 2, 1 a 11, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os homens, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Muitos se preocupam nos dias de hoje com a questão da privacidade na internet, por exemplo. Dados de usuários de determinados serviços, sites, eles acabam vindo à tona, né, vazando, né? E as pessoas ficam muito preocupadas dessa vulnerabilidade, preocupadas desse controle mundial por meio da tecnologia, de você estar sempre sendo observado, os seus passos, o que você faz, e você consciente de que tudo deixa rastros. Muitos têm se preocupado com a sua privacidade. Não vou dizer que não deva se preocupar, mas talvez nós não nos atentemos que existe uma privacidade que nós não poderíamos manter. Versículo 16, não li, mas vou ler agora. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo segundo o meu Evangelho. Os segredos dos homens serão julgados. Pelo Senhor Jesus, inclusive. Não se engane. O juízo de Deus, ele vem. É questão de vida ou morte, de salvação ou de condenação. Nesse texto que nós lemos, quero comentar 3 aspectos sobre o juízo de Deus. Primeiro que ele será justo.
quando o verso 2 diz: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. É um juízo justo. O segundo aspecto é que ele é inevitável. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Como escapar? Depois, terceiro, é um juízo imparcial. Porque quando o texto diz: ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber. E aí ele vem trazendo a recompensa. Justo, inevitável e imparcial. Salmos 7, versos 11 e 12. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. Eu enxergo esses três aspectos de Romanos 2, 1 a 11, nesses dois versículos de Salmo 7. Primeiro é que Deus é justo, o julgamento vai ser justo, Deus é juiz justo, ok? Um Deus que se ira todos os dias. Então, se é um Deus que se ira todos os dias por conta dos nossos pecados, é justo que ele nos julgue, é adequado, é correto. E mais do que isso, o juiz é um juízo justo de quem conhece a verdade. Quando ele diz assim: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Ele está sendo imparcial. Se houver conversão, tudo bem. Se não houver conversão, a espada será afiada. Ok? Imparcial, mas inevitável. Quando o texto diz: já tem armado o seu arco e está aparelhado. A questão é, nós pensamos nesse momento? Se pensamos, o que nós temos entesourado para nós? Qual tem sido o nosso bom depósito? Porque a queixa no versículo 5 é essa: entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Algo está sendo entesourado que não é adequado, pelo contrário, está sendo entesourada ira. Está acumulando ira de Deus contra si. Será que você ou eu estamos assim? Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tiago 5, 1 a 3. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Lucas 12, 16 a 21. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: almas, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma.
E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. 1 Timóteo 6, 17 a 21. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Qual tem sido o nosso depósito? O que temos entesourado para nós? A Bíblia nos diz sobre o juízo de Deus, que ele não deve ser ignorado. Romanos 1,32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, aquele que consciente que o juízo é vindo, está chegando, não se importa de continuar na prática do pecado. Ignora o juízo. A Bíblia também nos diz que o juízo é alertado pelo Espírito Santo. João 16, 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A Bíblia nos diz ainda sobre o juízo de Deus, que é o ensino básico da fé. Por isso que nós precisamos falar. Você está entendendo? Hebreus 6, 1 e 2. Porque talvez você que esteja assistindo o vídeo, você não se atente a essa importância. Talvez para algum seja algo tão fundamental que a pessoa está sempre com essa consciência, mas talvez outros não. Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. E aí, rudimentos não seria uma melhor palavra, né? Lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. A Bíblia diz sobre o juízo de Deus que ele será abrangente. Eclesiastes 12, 13, 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo, toda obra, todas as coisas. Vai ser abrangente. Ainda, o juízo de Deus será exercido por Jesus Cristo. João 5, 26 a 29. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. A Bíblia ainda diz que o juízo de Deus está relacionado à vinda de Cristo. Não apenas que Jesus é o juiz, mas está relacionado à sua vinda. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor.
na sua vinda, ok? Até que o Senhor venha, quando Ele vier. Por mais que esteja relacionado à vinda do Senhor, cuidado, cuidado. A morte é o limite. É até o seu encontro com o Senhor. Se estivermos vivos no encontro, quando Ele retornar, é uma coisa. Mas se tivermos morrido, também é válido para nós. Esse é o nosso limite, a morte. Hebreus 9, 27 e 28. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A morte é o limite. E esse é o detalhe, porque ela é para os vivos e para os mortos. Atos 10, 39 e 43. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. É individual o juízo, e para todos, para cada um. Romanos 14, 10 a 13. Mas tu, porque julgas a teu irmão? Ou tu, também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu, você, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo, nossos colegas de trabalho, todos, cada um. Mais ainda, a Bíblia diz que haverá níveis de rigor. Tiago 3, 1 e 2. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Mas, apesar desse rigor, maior rigor, em alguma meditação passada nós falamos sobre isso, se eu não me engano, na meditação sobre não brincarmos com a luz, lá em Mateus, eu comentei a respeito do porquê Cafarnaum, que foi levada ao céu, ela receber um maior juízo do que cidades gentílicas. Porque foi lá que a luz do mundo se manifestou, né? A luz raiou. E aí o texto fala, Jesus falando da diferença do rigor. Aqui também nós vemos isso em Tiago. Mas, apesar de tudo isso, não há temor quando nós estamos em Cristo. 1 João 4, 15 a 18. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Se você confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus estará em você e você estará em Deus. Ok? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem.
Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito amor. Ou seja, quando o amor de Deus é uma realidade na nossa vida, por nós confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos em Deus, Deus em nós. Neste caso, nessa condição, nós devemos ter confiança e não temor no dia do juízo. Mas aí talvez você pergunte, tá, mas como assim ter essa confiança em Cristo? Como fugir da ira no juízo? Romanos 2, versos 4 e 5, eu enxergo dois princípios na palavra. Primeiro, versículo 5. Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Hebreus 3, 13 a 15. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. E aí eu vejo a importância de ser exortado. Exortai-vos uns aos outros, ou seja, um irmão me exorta, eu exorto o irmão. O outro irmão exorta o outro e cada um exorta ao seu irmão. É o que eu estou fazendo aqui, pela misericórdia de Deus. Te exortando para que você, no dia que se chama hoje, não endureça o seu coração. Aí continua o texto de Hebreus 3, de 13 a 15. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, o pecado pode estar nos iludindo. Nós talvez estejamos no pecado achando, mas o que tem a ver isso? Qual é o problema? Todo mundo faz. E talvez nós estejamos nos enganando. E talvez o coração esteja endurecido por isso, pelo engano do pecado. O pecado nos ilude pelo prazer que ele nos proporciona, pela alegria momentânea. Mas, você sabe disso. Passada a prática do pecado, vem, se você tem ouvidos eu vou falar já, tem ouvidos ao Senhor falar, aquilo te fere. E você não aguenta mais ficar daquele jeito. Não se iluda com o pecado. O pecado mata. Não se iluda. Continuando o texto de Hebreus 3. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, terceira coisa, como fugir da ira? Não endurecendo o coração, exortando, sendo exortado, não se iludindo com o pecado, manter firme o princípio da confiança e também, enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, eu vejo, em quarto, não resistir ao Espírito Santo. Isso sobre não endurecer o coração. Mas, no versículo 4, o texto diz o seguinte: ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou seja, e aí no versículo 5 ele fala, mas, segundo a tua dureza do coração impenitente, a oposição ao endurecimento do coração é o arrependimento. Arrependa-se. Atos 17, 30 a 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, daqui por diante agora,
o que ficou para trás, ele está disposto a te perdoar, ok? Ordena agora, ou seja, não é opcional. Não é opcional. O arrependimento não é opcional. Se você não se arrepender, não tem salvação. Ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ou seja, é para todos. Todos os homens e em todo lugar. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Não endureça o seu coração e arrependa-se dos seus pecados. O juízo vem. O juízo eterno. O dia do juízo vem. Vida ou morte. Salvação ou condenação. Você escolhe. Se você perseverar em fazer o bem, procurando glória, honra, incorrupção, vida eterna em Cristo. Mas, se você for contencioso, desobediente à verdade, à palavra, mas obediente ao pecado, indignação e a ira estão reservadas para você. Tribulação e angústia. Mas glória, honra e paz para quem se rende a Jesus. E aí? Qual você escolhe? O juízo de Deus, ele vem. Como nós falamos no início, ele é justo, inevitável e imparcial. Se essa meditação faz sentido para você, compartilhe para que mais pessoas possam também ser edificadas e talvez confrontadas nessa palavra. No comentário de destaque, vou deixar os links para você acessar a playlist, o canal do Telegram com as reflexões do ano passado e também o link para o plano de leitura, para que você baixe, imprima ou baixe para acompanhar no celular, tá certo? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.